Boa noite, meus irmãos. Boa noite você que nos acompanha de casa. Eu fiquei meio desesperado aqui, meus irmãos, quando a Patrícia começou a cantar e ela pediu para dividir as vozes. Eu não sei o que eu sou. Então, se você está na mesma situação que eu, por favor, ao final do culto, Patrícia, Glaucia, Beto, vamos ficar aqui, meus irmãos, a gente não passará mais essa vergonha. Né? Quando perguntarem qual o seu canto que fala com a sua voz, né? A gente vai responder na hora. Muito bom, tão bom ver a igreja cantando, louvando para a glória de Deus. Como é bom, isso também atrai, isso demonstra para todas as pessoas que nos ouvem, que estão aqui, você querido visitante, como é bom servir ao Senhor, esse Deus todo-poderoso que nos faz cantar, mas não apenas cantar, mas em vozes. Que coisa maravilhosa. Por favor, vamos ao Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 2. Quero louvar a Deus pelos grupos de comunhão e evangelização da nossa igreja. Que bênção, né? Essa dinâmica diária, semanal, essa dinâmica de comunhão, de evangelização, de cuidado, isso é muito bom. Bem como a todos os grupos que promovem isso, comunhão, evangelização, cuidado. Essa deve ser sempre a característica da igreja. Foi assim que Jesus nos formou. Então, louvado seja Deus, você participante de um grupo que está inteiramente comprometido com esta comunhão, um grupo menor, né, que tem proporcionado grandes bênçãos aos seus integrantes. Nós leremos a partir do verso 1, vamos até o verso 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados são perdoados, estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como que ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Bendito seja o Senhor. Pai, fale aos nossos corações uma vez mais, encha-nos, porque precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa história me surpreende desde sempre. E ao mesmo tempo que me surpreende, me faz ter uma cobrança pessoal, acerca de tudo que eu consigo enxergar nessa história. Uma cobrança para o bem, para crescimento, para desenvolvimento. E eu espero que de alguma forma isso também mexa com o seu coração. Fale de alguma forma a você. É a palavra de Deus. Aqui tem ensinamento, aqui tem vida. Aqui tem um caminho sendo apontado para que eu e você também sigamos. Essa história começa a me impressionar e me dizer e me apontar que a palavra de Deus, ela é o diferencial nas nossas vidas. Sempre que eu ando perambulando pelos meus pensamentos e o meu coração, pelos meus projetos, eu tenho a oportunidade de constatar mais uma vez que nada satisfaz o anseio da minha alma.
é a palavra, é o Senhor. Todas as vezes que eu me pego devagando, eu posso me lembrar de que é o Senhor, o amado das nossas almas, a sua palavra que supre a minha necessidade. Esse texto começa dizendo inicialmente que Jesus volta para sua casa em Cafarnaum e ensinava-lhes a palavra. Era a palavra. A bem verdade é que muitos estavam ali querendo curas, querendo tantas coisas. Ah, meus irmãos, não nos enganemos. Muitos, mas muitos ali estavam correndo para Jesus por conta da sua boa palavra, da palavra de Deus. Jesus vai dizer mais à frente: olha, eu não chamarei vocês de servos, mas de amigos, porque eu estou revelando o Pai para vocês. É o Pai. Posso me lembrar ainda de Zaqueu. Alguém poderia estar pensando: Zaqueu, homem rico, de que necessidade alguém rico pode ter? Qual necessidade? Talvez você mesmo, eu mesmo, às vezes pensamos: se eu tivesse mais algumas cifras na minha conta bancária, eu estaria feliz, eu estaria satisfeito. Se eu tivesse aquela casinha, se eu tivesse aquele carro um pouco diferente, se eu pudesse fazer aquela viagem, tantas coisas. Lê do engano. Olhe bem, você vai ver que nada disso satisfará o seu coração. Zaqueu, rico, sentiu um vazio tremendo no seu coração. E ele ouviu dizer que Jesus estava passando. E ele não foi buscar a sua influência para estar com Jesus, não usou os seus recursos, o seu dinheiro. Manda avisar para Jesus que eu tenho uma casa maravilhosa. Não, ele só queria ver Jesus passar. E o que não nos é surpreendente, não é mesmo, é que Jesus para Zaqueu. Porque o que nós precisamos, Jesus tem. O que você precisa, Jesus tem. O que este mundo precisa, Jesus tem. No final dessa história, ou melhor dizendo, no ápice dessa história, Jesus nos dá uma prova ainda mais cabal e mais contundente de que o que sacia a nossa necessidade precisa alcançar, vai alcançar o nosso coração através de Jesus, do seu perdão, do seu amor. Aquele homem aflito, querendo estar com Jesus, estando com Jesus, um paralítico, Jesus se vira para ele, vê a fé dele e dos amigos e daqueles que traziam Jesus, se surpreende e fala: a tua fé te salvou. A bem da verdade é que em muitos outros momentos Jesus disse: olha, a tua fé te curou. Mas Jesus sempre deixou claro que o que ele mais queria era alcançar o coração, muito mais do que uma cura física. A cura física era para apontar para o seu poder, como foi aqui. Porque quando as pessoas começaram a dizer, os escribas, esse homem é louco, quem pode perdoar pecados é só Deus. Jesus então pergunta para eles: o que vocês acham mais difícil? Dizer, levanta-te e anda, ou perdoados são os seus pecados? É claro que perdoados são os seus pecados. Quem pode perdoar pecados? Quem pode saciar o coração do homem de forma tal a lhe dar completude, sentido de vida? Somente Deus. Então isso está claro em todo esse texto, em toda a palavra. E é esta palavra que nos mantém de pé, essa palavra que sacia a nossa sede. Querido amigo, querido visitante que aqui está, talvez você esteja procurando, imaginando que muitas coisas podem resolver o seu problema, mas eu quero te dizer que o que você precisa, só Jesus tem. Não adianta vagar para nenhum outro lugar. Não adianta pensar que o relacionamento que você busca vai suprir a necessidade, a maior necessidade do seu coração, não vai. Dinheiro, fama, likes, absolutamente nada. Jesus ensinava-lhes a palavra, e as pessoas afluíam para Jesus, não tinha lugar nem na porta, meu irmão. Desceu gente até pelo telhado. Esta palavra atrai.
E pensando desta forma, meus irmãos, isso também nos é um ensinamento. O que tem saído de nós? Porque se esta palavra também sai de nós e sai através da nossa transpiração, porque estamos diante dela diuturnamente, outros afluirão para Jesus através das nossas vidas. Os nossos grupos de comunhão, a primeira e grande estratégia é viver a palavra. Lemos aqui no início do culto que as pessoas iam se agregando. De que forma? Porque estavam em comunhão no partir do pão. Palavra, cuidado, temor. Precisamos dessa palavra para nós mesmos, e é esta palavra que através de nós vai alcançar outros. O nosso grupo menor, o nosso ministério, o seu GC vai alcançar pessoas se vocês viverem pessoalmente em grupo a palavra. Façam isso. Pessoas serão atraídas, porque enxergarão em vocês o que elas precisam, que é Jesus. Esse texto me surpreende ainda, meus irmãos, e me faz temer, porque eu me pergunto, quantas macas eu tenho segurado, quantos corações eu tenho levado a Jesus? E aqui não está um ato, meus irmãos, apenas de força de vontade. Reparem o que o texto diz: Jesus vendo-lhes a fé. Vendo a fé deles. Quantas pessoas eu tenho levado a Jesus? Em todos os sentidos. Às vezes nós levamos as pessoas a Jesus, não de forma assim direta, olha, você precisa ser salvo. Mas demonstrando o amor, o cuidado. Meus irmãos, e eu louvo a Deus porque temos vivido isso aqui nesta igreja. E eu tenho presenciado, nos grupos que eu tenho participado, da EBD, o grupo de oração, meus irmãos, tem sido um grupo pequeno para evangelização. É ou não é? Eu estou vendo pessoas chegando aos grupos de oração, às salas de oração, não crentes, e sendo transformadas, trazendo família, pedindo oração por outros. E levar alguém a Jesus é dizer, olha, eu posso orar pelo seu problema, eu posso orar pela sua família, a gente pode te ajudar, te socorrendo de alguma forma. E a gente faz isso pessoalmente, a gente faz isso através de todo o aparato que nós temos da igreja, dos grupos, do culto de oração. Estamos levando as pessoas para Jesus. É uma forma. Esses homens não estavam fazendo isso de alguma maneira também? Claro que o texto vai revelar que aquela pessoa tinha fé para a salvação também, foi salva. Mas eles queriam dar um alento, um socorro, uma ajuda para aquele homem. E assim deve ser comigo, com você também. Temos segurado as cordas, meu irmão, minha irmã, dos nossos irmãos, de outros. Temos levado pessoas a Jesus através do nosso olhar atento, do nosso olhar cuidadoso, amoroso, pela necessidade do outro. Devemos fazer isso. E essa história dos amigos que levam o paralítico a Jesus também me impressiona, porque a história não dá detalhes, mas parece que não eram pessoas ali, né, daquela ocasião. Parece que aqueles amigos vieram com aquele paralítico já de onde quer que ele tenha estado. Não temos detalhes, mas isso reforça para mim e para você como é importante essa caminhada juntos. Você está debaixo dos olhos de quem, meu irmão? Quem está debaixo dos seus olhos? Você está velando por quem? Quem está velando pela sua vida? Um grupo menor nos proporciona isso. Nos proporciona isso.
E devemos buscar isso. Porque é assim que Deus nos configurou através da igreja de Jesus, e assim, meus irmãos, que nós podemos ajudar mais efetivamente uns aos outros. Se aproxime, se achegue, permita alguém ouvir a sua história, a rir com você, a chorar com você. Essa história nos diz muito acerca dessa preocupação com o outro, e uma preocupação despretensiosa. Faça um exercício aí. Lembre-se, na história dos evangelhos, quantos que estavam à margem da sociedade, as pessoas com deficiência física, era uma delas, quantos estavam acompanhados? Sempre sozinhas. E aqui não. Outras pessoas estavam com este paralítico, e mais quatro pessoas. Isso aqui é algo importante que devemos refletir. É muito bom andar junto, termos pessoas por perto, sermos lembrados, nos lembrar de outras pessoas. Veja, temos aqui um banquete de testemunhos. Fulano me ligou, fulano se preocupou comigo. Olha, o que não é igreja senão isso? Temos vivido através das experiências da igreja de irmãos que necessitam e precisam, quantos segurando as cordas. É assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos viver. E essa história também me inquieta e me faz pensar que eu preciso ter mais fé. E eu entendo que você também, meu irmão. A vida da igreja é pela fé, a caminhada é pela fé. Cantamos aqui de forma tão maravilhosa. Ele já abriu um caminho no mar, Ele está mandando nuvens carregadas de chuva para o deserto. Meus irmãos, é isso que a gente precisa, é isso que a gente deve buscar, ansiar, as bênçãos, os milagres, as portas se abrindo, a gente em oração, clamando, pedindo: Senhor, pelo amor de Deus, por misericórdia, abençoe o Júnior, Senhor, faça essa cirurgia, né, ser um sucesso além, a gente aguardar e ter expectativas de alguma coisa diferente. A nossa jornada é por fé, o nosso Deus é o que faz o quê? A mãe, a estéril ser mãe. Essa tem que ser a nossa expectativa. E quando eu vejo esses homens, vamos levar o nosso companheiro a Jesus. E está lotado. Vamos voltar para casa. Olha, hoje não deu para você não, tá? Hoje não deu para você não. Olha, desculpa, eu fiz tudo o que eu podia. Será que a gente está fazendo mesmo tudo que a gente pode? Essa história diz que a gente pode mais. A gente pode enxergar um telhado que pode ser aberto. Então, meu irmão, minha irmã, não recuemos. A porta está fechada, vamos orar. A gente está ajudando alguém, socorrendo alguém, as coisas estão difíceis, a gente vai encontrar um caminho. Vamos romper por fé. Aqueles homens tiveram a louca ideia de abrir um buraco no telhado. As casas proporcionavam isso naquela época, claro. E desceram um paralítico. Meus irmãos, se é eu, todo polido, não, mas e se esse paralítico cai? Vou piorar a situação dele. Não vou não. Mas com a fé não é assim, porque é Deus que vai à frente. A gente não está indo em causa própria. Então a gente pode mais, a gente pode experimentar coisas maravilhosas, e Deus quer isso, Deus quer derramar. Fazei prova de mim. Ora para você ver o que vai acontecer. Tenha coragem, fé, ousadia no Senhor, no Espírito, e nós veremos coisas maravilhosas acontecendo. E o que acontece, meus irmãos? Aqueles homens exercem a fé, aquele paralítico é descido, entende que precisa de Jesus a partir do coração, da salvação, e também é curado. E o texto vai dizer ao final que as pessoas saem dando glória a Deus, porque nunca tinham visto
coisa daquele tipo. Meu irmão, minha irmã, se a nossa caminhada não for uma caminhada de fé extraordinária, não no curso deste mundo, ninguém vai querer esse Deus. As pessoas têm um vazio no coração, que só é preenchido por Deus. E elas só vão enxergar isso em nós, se nós demonstrarmos verdadeiramente isso nas nossas vidas e nas nossas atitudes, apontando para esse Deus que é poderoso, salvador, de bondade e misericórdia. E elas vão saber o que eu preciso estar ali, na vida daquela pessoa, e eu quero isso para mim. O que eu preciso, eu estou vendo naquela igreja, naquele grupo, naquele ministério. Eu quero isso para mim. Então é uma chamada para todos nós. Vivamos pela palavra, vivamos por fé. Cuidemos uns dos outros, nos preocupemos uns com os outros. E vamos experimentar e ver as pessoas dando glória a Deus por aquilo que está acontecendo em nós e através de nós, na nossa igreja, no nosso tempo. Por isso, deixa essa mensagem entrar no seu coração e cativar a tua vida. Olhando para si mesmo e pensando, eu preciso mais da palavra. Eu preciso ser cuidado, eu preciso cuidar. E eu preciso viver por fé, de forma extraordinária. E você, meu amigo, minha amiga, talvez você que nos assiste ou estará nos assistindo num futuro qualquer, essa história está nos dizendo, nos apontando que Jesus quer salvar vidas. Ele quer suprir a necessidade do teu coração. A paz, a verdadeira paz que você precisa, só Jesus tem. Talvez você esteja procurando em tantos outros lugares, e certamente está, porque é uma inquietação na alma. Está aqui diante de você. O que você precisa, Jesus tem. E Ele está te oferecendo agora, hoje, perdão para os pecados, redenção, salvação e uma vida com Ele, e uma vida para Ele, e uma vida em comunidade. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Quero perguntar a você que está aqui, que está devagando em seus pensamentos, em sua história, caçando o sentido de vida. Aqui está alguém diante de você, Jesus, e só Ele pode te dar a salvação, como Ele deu para aquele paralítico, antes mesmo de dar uma bênção que ele precisava. Jesus também quer te abençoar muito, e a bem da verdade Ele já te abençoa, mas há uma bênção maior, a bênção da salvação, que você precisa, antes de qualquer outra bênção.